Conta essa história aí, brother. Everybody hates Polônia. Vamos lá. Você acha que você é um cara que é perseguido? Que eu tenho a Polônia? Não, você acha que tem pessoas, a vida, né? Tem as pessoas que falam, a vida não gosta, a vida me persegue. Mas às vezes tem as pessoas que são perseguidas. Sim. Ou pelo menos que se sentem perseguidas. Você diria que você é uma pessoa que a vida, o universo, ou até, enfim, algum grupo te persegue? Sim, muita gente. Todo mundo que diz não pra mim. Todo mundo automaticamente tá me perseguindo. faz parte desse grupo. Todo mundo que não deixa eu entrar na piscina, não deixa eu pegar as coisas, não deixa eu passar nos pés as coisas. Todo mundo tá me perseguindo. Deixa passar no pé. Entendi, perfeito. Posso passar nos pés? Posso passar? Não pode, eu trabalho com isso, moço. Tá bom, perfeito. Não, Pode me perseguir, entendi. Eu odeio quem tem mania de perseguição. Acho chato pra caralho. Tão chato quanto... E aí, abrindo um parênteses já no início do episódio. Quem diz que tem gente que tem inveja. Que eu acho tão nojento quanto. Que é a pessoa que não tá ouvindo o que você tá falando, né? Quem Como fala, tipo... Não, mas essa pessoa tem inveja. Ela não ouviu o que você falou, contou a história. Tipo assim, se eu contar, tipo assim, tem um amigo meu que, pô, o cara quer me... Pô, o moleque não me ajuda e tal. E você fala, é inveja. Você não ouviu o que eu falei. Você tá nem aí pra história. Então, não, mas geralmente quando uma pessoa fala de inveja é falando de si mesmo, né? Fala, tipo, meu, tem muito... tem muito. Ela não gosta de ter inveja, assim. Eu acho que ela tem inveja de mim, né? Não tem. E eu acho que o lance de perseguição... É um pouco isso. É um pouco isso. Eu geralmente tenho que fazer umas 8 perguntas pra ver mesmo se é... Eu não acredito muito, assim. Pra pessoa física, né? O CNPJ tem? Não. Países, né? Que eu acho que a gente vai entrar muito bem. Ou etnias, ou povoados, né? Perfeito. Indivíduos você acha que não, mas... Tu sente perseguido? Não. Pelo sucesso, talvez? Já que o Vitinho galera, tá voando, né? Tô tentando parar de vencer, não tô conseguindo. Tá voando. Estão fazendo... Qual o lugar que tu te mudou lá? Estou morando em Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Fica o convite pra me mandar coisa. Estão estendendo a pista pra te poder, porque... Pra posar, porque tá voando, Guri. Realmente. Bem, Alexandre... Tá perseguido? Tá sendo perseguido? Não, tá de boa. Por essa esquerda? Quem interessa... Não acho não. Acho que concordo contigo dessas pessoas que falam sobre... O universo conspira contra mim. Quando eu falo na piada, beleza, né? Mas quando é real, a parada que você pensa que realmente conspira, acho que é nada a ver. Tem um álbum, melhor álbum do Neck Deep, uma banda que eu sou muito fã, chamado Life is Not Out to Get You. Pô. Tipo, a vida não tem pra te pegar, tá ligado? A vida não quer te fuder, resumindo, né? E é muito bom. E eu gosto dessa moral da história. Não estou falando que há justiça, longe disso, não há justiça, mas não há uma intencionalidade sistemática de individualmente você ser perseguido. Até porque o indivíduo é muito pequeno. Isso. Isso é bem menos interessante do que você pensa. Não é tão legal assim, brother. Inclusive, eu sei que eu tô abrindo muitos parênteses hoje, mas é porque, enfim, não sei porquê. Eu tava lendo sobre o Sêneca. O estoico, a gente fala dele, e ele falou uma parada que é muito simples e, enfim, me deu um estalo, que é as pessoas não acham a nossa vida tão legal quanto a gente. Então é legal parar de falar de si. Tipo assim, mano, sabe aquela tua história que tu acha foda? Não é tão legal pra outra. Não, pra você e pra quem participou, e pra tua família mas pras pessoas em volta não é tão legal. Tipo, aquela euforia que você sente não é a euforia que a pessoa que tá ouvindo sente. Dito isso, vou contar um pouco, continuar... Indiretinha, né? No início do episódio. Nico. Mas e a Polônia, Vitor? A Polônia foi perseguida, é isso? É isso, Vitor? É isso aí. Tá testando novas formas de comunicação. Entendi. Você fica repetindo. O ouvinte que está no Spotify, clica aí na quinta estrelinha. Essa quinta estrelinha, olha, não tá fazendo muita diferença. Mas clica aí que é importante pra gente. Mas tem que ter fé. Verdade. Quem tá aqui no YouTube, por favor, deixe seu comentário aí dizendo se teve alguém que já perseguiu você. Se você se sente perseguido por algum momento,
por algum... Mas existem casos de pessoas que, tipo, o ex persegue. Isso acontece. Ah, não, aí isso é aí, real. isso Tô aí. falando do universo perseguir, entendeu? Esse negócio, eu não tinha levado em consideração isso. É verdade. Não, tem pessoas que realmente perseguem até... Mina com um ex-louco acontece muito. E vice-versa. Isso acontece bastante. Mas eu acho que é mais o contrário. Tanto porque o risco que normalmente o homem passa é o risco de uma mulher chata. O risco que a mulher passa é feminicídio. Ah, mas tirando esse discurso, mesmo assim, acho que é muito mais, puta, os homens loucos atrás, que não supera as minas, acho que é bem... Sim. Em números mesmo, fora o aspecto, né, matar a pessoa. Mas é... Sim. Enfim. Bem, Eu Alexandre. sou um aliado. Ai, cara... Deixe seu comentário. Escreva se você também é um aliado. Que filha da puta. Eu adorei o aliado. Bem, Alexandre Níquel, obviamente, eu substituí o título do Chris Rock, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, Everybody Hates Chris, pra Everybody Hates Polônia. E por que tanta gente odeia a Polônia, Alexandre Níquel? Essa é a pergunta que eu quero saber aqui hoje. Tem muito trânsito. O que é? Polônia é um lugar que é desejado, é cobiçado. Por motivos de recursos naturais, motivos geográficos. Alguns casos vão ser diferentes, então vão variar os Onde é que motivos fica, da invasão. assim, geograficamente, pro ouvinte que não sabe a Polônia? Você tem o centro acima da Alemanha, à sua direita. Tá. À direita da Alemanha. Beleza. Alemanha oriental, região oriental da Alemanha ali. Tá? Tipo, entre a Alemanha, Rússia, essas porra, indo pra direita. De qualquer forma, o que importa é o seguinte, eu vou trazer pra você aqui uma... Se tivesse um ouvinte Polônia ouvindo a gente agora e ele falasse, pô, na verdade eu sou perseguido, eu ia concordar. Porque a Polônia, eu vou listar aqui pra vocês hoje uma série de invasões que países diferentes fizeram em cima da Polônia. A Polônia é um país especialmente invadido, um país especialmente perseguido e que já virou até na cultura popular. Na Polônia, eles têm piadas sobre isso. Tem, tipo, qual que é a profissão? Antes de qualquer coisa, eles falam sobrevivente. Tipo, porque todo mundo tá sempre na guerra, tá sempre sendo invadido, então a gente primeiro sobrevivente e padeiro, tá ligado? Eles sempre falam primeiro que eles estão sobrevivendo, porque o tempo todo, e eu vou listar aqui algumas vezes, a Polônia foi bem fodida. Assim. Mas também vamos dar uma caprichada nos muros aí, nas grades, né? Porque uma, duas... Se pá, uma câmerazinha, né? Eles têm um exército frágil, o que acontece? Cada caso é um caso, né? A primeira invasão à Polônia que eu vou trazer aqui hoje pra vocês... Uma invasão do ano 965. Começou bem antes. Quando a Polônia era apenas um principado, né, uma região. E você tinha naquela região o lendário Mieszko I. A pronúncia provavelmente está errada, que era o rei. Esse queridão ele estava governando, né, bonitinho a Polônia. A Polônia não existia enquanto país, né, enfim, mas estava se construindo enquanto nação. E os tchecos invadiram. Os tchecos que não têm uma tradição de invasão tão grande, inclusive, pelo menos não nessa época, mas ainda assim a Polônia foi invadida pelos tchecos. Até aí tudo bem, não tem nada de muito surpreendente. Mas uma coisa interessante é que depois dos tchecos, em 1241, nós teremos Batucan invadindo a Polônia. O que é Batucan? Neto de Gengis Khan. Batucan o Gengis Khan vai ter uns netos que vão regaçar. Tudo pegaram o gene louco dele. Não é gene louco. O que pegou é o expansionismo mongol, normal. Continuou tocando terror. Continuou tocando terror, então, com certeza. O Batucan era filho do filho mais velho do Gengis Khan. Né? Então, um netinho muito querido pelo Gengis Khan. Em 1241, eles invadiram várias cidades, né, na Polônia, várias casas, e aí foi muito brutal. Eu acho que é importante... o modus operandi mongol, ele era um modus operandi muito... Tinha algumas características bem próprias, né? A gente já falou no Semana Gente Ruim sobre Gengis Khan, né? Expliquei um pouquinho melhor sobre isso. Tá no Spotify, vale a pena ouvir. Semana Gente Ruim, Gengis Khan. E os mongóis, por mais que eles respeitassem a cultura local, eles enviassem uma carta avisando: se rende que a gente não quer invadir, a gente não quer brigar. Era um modus operandi comum. Tipo, chega uma carta do Gengis Khan ou do Batucan falando, a gente vai invadir, se abrir a porta, deixar passar, show, tamo junto. Mas se não, aí é putaria e loucura. E o argumento do Gengis Khan é aquele que a gente já conversou algumas vezes no podcast, que era a violência extrema era uma forma de impedir que a guerra se prolongasse, a invasão se prolongasse. Porque a violência extrema faria com que as pessoas ficassem horrorizadas com a invasão mongol e aceitassem o domínio mongol.
E não tô falando que tá certo, tá invadindo o lugar, né? Então, enfim. Mas é assim que funcionava. O que importa é como funcionava. Bem, Alexandre Níquel, nesse momento, quando o Batucan vai invadir a Polônia, ela era governada pelo rei Boleslau V, que tentou resistir. E aí que foi a parada, né? Tipo, os mongóis, quando a pessoa resiste, eles são muito mais violentos, muito mais agressivos. Então, nesse momento da história que eu tô contando pra vocês aqui hoje, tchecos invadiram e dominaram. E depois do tempo conseguiram expulsá-los. Mongóis invadiram e dominaram, depois do tempo eles conseguiram se reerguer. Alexandre, o povo polonês, ele, por mais que ele tenha essa visão de que, pô, nós somos invadidos, somos sobreviventes, né, essas paradas, esses papinhos, eles são resilientes. Vamos ter que... I'll give you that, tá ligado? Os caras, pô, resistiram, né? Claro que se ferraram muito pela história e tal, né? Mas eles resistiram e estão aí. Pô, e eles foram expulsando essa galera? O primeiro, sim. Cada caso é um caso, mas resumindo, eles conseguiram resistir e expulsar, tá? E isso fez com que os poloneses eles se enxergassem como grandes resilientes. Raçudos? Raçudo, é o Odivan do Vasco. Cara, que porra... Era raçudo. Realmente a cara da Polônia hoje. Hoje... Pensa o jogador... Fala Polônia e vem o Odivan. Mas aí, Alexandre, uma coisa que é interessante é que a Polônia ela continuou resistindo e expulsou a galera e tudo mais, só que em 1655, a gente teve uma galera que meio nada a ver, que não costumava invadir a galera invadindo a Polônia, que é a Suécia. A Suécia não tem uma tradição muito de invasões. Mas mesmo assim, o rei Gustavo II Adolfo, ele invadiu a Polônia, sequestrou um montão de gente, enfim, destruiu um montão de gente, milhares de pessoas ficaram sem casas, milhares de pessoas foram dominadas. O século XVII foi muito difícil, tá bom? 1655 ali, foi muito difícil para a Polônia, e porque eles estavam passando por uma crise interna, e foi justamente por conta dessa crise interna, de dinastia e tudo mais, que a Suécia falou, vou invadir, vou tomar pra mim essa porra e foda-se. Tá bagunçado, vai entrar. O momento de um caos né, político fez com que o rei ele decidisse invadir o rei da Suécia. E aí, Alexandre Níquel, uma coisa que é interessante é que até esse momento que eu tô contando pra vocês, nós temos tchecos, nós temos mongóis e nós temos suecos invadindo, dominando, regaçando os poloneses. E os poloneses lá, resistindo. Bem, Alexandre Níquel, o que acontece? Mas mesmo depois dos suecos, os poloneses se reerguem. Eles conseguem se erguer, eles conseguem expulsá-los, eles conseguem novamente se tornar uma nação independente, continuando ali, minimamente se organizando do jeito que dava, mas estavam lá ainda, a Polônia se mantinha de pé, tá ligado? E aí o que acontece, né, cara? Durante um tempo, isso em 1655 eu falei, né? E lá pro século XVIII, 1700, eles começaram a ficar mais de boa, até que em 1772, Rússia, Prússia e Áustria invadem juntos. Nós temos, até agora, tchecos, mongóis, suecos, russos, prussos, austríacos. Eles invadiram juntos... Dividiram a Polônia, cara. Ah, tá, não foi um acordo, os três... Ah, tá. Um acordo e dividiram bonitinho. A Polônia, cara, eu acho que uma das coisas que vale a pena falar é que a Polônia, ela fica entre povos, entre nações germanófilas, eu não sei como fala, germânicas. Podemos dizer assim. Da Germânia. Que a Alemanha, né? Só que a Alemanha, enquanto Alemanha, não existia. Ela nasceu em 1871. Nessa época existiam os povos germânicos. Tá ligado? Existiam vários povos, Baviera e Bavária, Prússia, vários desses povos que se enxergavam como germânicos e tinha essa união cultural e até linguística que faziam que, né, enfim, eles se identificassem. A Polônia está meio que separando uma parte desses povos. A Prússia tem uma regiãozinha do lado mais do leste que a Polônia divide no meio, que é o conceito de corredor polonês, que é uma parte da Alemanha, hoje a Alemanha, né, que a Polônia separa no meio, assim. Tipo, tem a Alemanha, espaço, Polônia, Alemanha, tá ligado? E aí isso fazia com que fosse muito, até conveniente pra atacar, né, e tudo mais. Vamos parar um pouquinho e falar de quem tá com a gente desde o início? A KTO.
O site de apostas que a gente realmente usa, o site de apostas que a gente realmente gosta, porque dá uma emoçãozinha a mais pra ver os jogos, pra ver as lutas, pra ver as paradas que a gente gosta. É um site que é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, super confiável. Mas surgiu uma dúvida? Pergunta lá pros caras no Instagram, KTO_Brasil, o pessoal responde sempre sem erro. A gente tem um cupom de FreeBet, um cupom de 20%, que funciona assim. Na sua primeira aposta, você vai usar esse cupom HPB20, deu uma desafinada aí, né? HPB20 e aí você vai ganhar 20% em cima. Ou seja, botou R$100, ficou com 120 para apostar. É bom demais. KTO.com, KTO.com, KTO.com. O ponto é, a geografia deles era muito estratégica. Eles eram um povo muito importante, um povo muito resiliente, tinha essa característica também. E acontece que eles, por mais que resistissem, não conseguiam impedir as invasões, né? Então, por mais que... Resiliente pra caralho. Mas tava rolando invasão. E eu quero saber, Nico, nesse momento do roteiro que eu faço perguntas pra você, essa grande figura, que é... Como é que você impediria uma invasão ao Brasil? Fora, o Brasil faz fronteira com muito país, né? É. Além do... Vai lá, começou o problema aí. E aí? Que país está invadindo o Brasil? Nós temos... Vamos pensar na Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra. Terceira Guerra Mundial vai ser... Os Estados Unidos vai estar no meio. E o Brasil vai estar ao lado dos Estados Unidos? Estamos em um momento de grande amizade com o China. Partido Chinês, né? E também... Rússia. É que a Rússia não é tão ligada assim à China, né? Não é. Mas é que eu tô fazendo Será que a Terceira Guerra Mundial não pode ser entre três? Ué, a segunda foi meio isso. Durante um bom tempo, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra entre nazifascismo, comunismo e capitalismo liberal. É, mas e depois teve um combinho de comunismo com capitalismo, isso? É, mas no começo não. No começo era... Cada um por si? É, o pacto de não agressão soviético e nazista era porque os nazistas invadiram os capitalistas. E os comunistas falaram, foda-se, vai lá essa regaça, não tem nada a ver com isso. Tá ligado? Então, tipo assim, isso é um exemplo, né? Mas o que eu quero dizer é que... E até por que demoraram tanto? Isso é um papo muito... Sempre conversa, né? Por que demorou tanto para que os países ocidentais declarassem guerra ao Hitler? Porque o Hitler não estava... Ele estava perseguindo comunista nesses países do leste europeu. Então não era um problema com os capitalistas ainda. Tá ligado? Então rolou essa trindade, esses três blocos. Depois... Principalmente em 41 ali, com Pearl Harbor e tal, né? Que vai ter essa união entre os soviéticos e os liberais, as democracias liberais, né? Capitalistas, para destruir o Hitler. Tanto que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Volta o conflito entre capitalismo e socialismo na Guerra Fria. Então a Terceira Guerra Mundial pode ser meio parecida com a... Não sei, quais são os três blocos? China, um bloco inteiro, né? Estados Unidos e Rússia. A África tá bem se aproximando muito da China. Faz tempo, comercialmente, né? Comercialmente. Então a África, vários países africanos, a China... Mas eu acho que a América Latina talvez tivesse uma... Será que seria uma unidade toda ela muito próxima da China ou seria... E ainda a gente tem também... ali mais no México, pela proximidade geográfica dos Estados Unidos, mas daí vai indo um pouquinho para baixo e já vai ficando estranho, né? Na terceira... Então, se a gente fosse invadido... Eu não sei, o Brasil tem uma parada muito foda, né? Que é o lance do pessoal, o treinamento dentro da selva, né? Então, você acha que vale a pena jogar pra Amazônia uma estratégia? Não sei, eu estou pensando nos pontos fortes, porque certamente não é nossos drones que vão vencer o negócio, né? Não. Então... Não vão ser nossos drones. Talvez E nem nossos tanques de guerra, né? Já viu os desfiles, os tanques de guerra tudo velho, fudido? É complicado. Mas o Exército Brasileiro tem uma grande reserva financeira para caso aconteça a guerra, né? A gente tá pagando, não é? Mas é. Tem, assim, né? Se for estourar uma guerra, o pessoal faz o pedido na Amazon e chega. Daí vai pedir pro próprio Estados Unidos que vai ter guerra. Mas, não sei, talvez atacar, né? Peraí. Na tua visão, a forma do Brasil não ser atacado é atacando um outro país próximo. Isso. Quais serão as fraquezas do Brasil? Porque, o Sul, Argentina, Uruguai. Não, mas ali é tranquilo, né? Rio Grande do Sul ali. Por que é tranquilo? Os caras não sobem ali.
Eu morava perto da base aérea de Canoas, eu vi os aviões. Ali não sobe. É muito rápido os Não aviões. se... Os aviões Perfeito, é. faz barulho de laser do cara. É, Star Wars. Ou passarinho. Então você acha que o sul não é um Não, problema? ali não tem como entrar, né? Tá. Aí você tem o Oceano Atlântico, né, pelo mar. E aí você pega Nordeste brasileiro, Qualquer Sudeste lugar dá brasileiro. pra entrar, né? Tipo, Ali é tudo é aberto. muito... Ali é foda. O ruim tá ali, né? Que deve ser muito fácil de invadir o Brasil, né? Não. Por que você acha? A Amazônia é uma Porque proteção natural foda. é muito grande. Sim, mas cada lugar é uma diversidade absurda. São vários, tá ligado? Caminhos completamente distintos. Eu acho que é bem complicado, cara. Eu acho que a gente pode ter umas fraquezas. Tipo, o Oceano Atlântico ser muito aberto, mas aí você pode usar isso a seu favor também. Tá ligado? E aí, tipo... Vamos nós invadir eles, cara. Na sua opinião, o que tem que acontecer? A gente tem que invadir quais países e por quê? Não, e não. quando? Caralho, pergunta Tô mais. brincando. Em que horas? É. Não, eu acho que Com a se o bandeira Brasil que vai ser. entrar em guerra, na terceira Guerra Mundial, e o nosso principal adversário for os Estados Unidos, o Brasil não tem que esperar. O Brasil tem que atacar os principais, de forma inteligente e surpreendente, os principais fontes de energia, comunicação e... Tá, né? Tipo assim, não esperar, né? Porque agora, como fazer isso? Imagino que eles talvez tenham pensado também. Talvez eles tenham pensado, vamos subir um arame, uma proteção de arame aqui. Então, eu acho por aí, cara. Perfeito. É que é muito foda porque eles têm, pensando assim, essas potências bizarras, né? A gente sabe de, sei lá, os caras têm não sei quantos submarinos, não sei quantos. Deve ter muito mais coisas. E as coisas que a gente não sabe, né? Os drones que a gente não sabe. Eu acho que a primeira coisa pra fazer é jogar a capital brasileira dentro da Amazônia. Tá ligado? A capital brasileira. Pra se proteger com floresta. Pra caralho. E pro mundo ter medo de tacar fogo na Amazônia. A menos que seja que seja Estados Unidos, Brasil, China e Leonardo DiCaprio lutando na Terceira Guerra Mundial, a Amazônia não vão tacar fogo na Amazônia. Se fosse o DiCaprio, eu iria. Mas é que pra explodir a capital se você levasse uma capital, ia ser muito pequena comparada à Amazônia, né? E fácil de achar. Não necessariamente. Se a gente vai querer esconder a capital... Não, tem que se preocupar com isso. Pra onde é que vai estar o nosso presidente? Porque vai ser com o o Lula. líder, né? Não sei. Terceira Guerra Mundial pode acontecer amanhã, mas pode acontecer daqui a 30 anos. E eu acho que 30 anos o Barba não tanca mais, não. 30 é foda. Ele tá bem, mas 30 é foda. Mas 30 não... 30 é foda. Mas enfim, o ponto eu acho que o Brasil ele tem criatividades militares, tá ligado? Se a gente usar isso a nosso favor, quem sabe? Será que tem mesmo? Como é que é o nosso exército, né? Eu sei, ele é um dos, sei lá, tá entre os 10, 15 do mundo, né? Não sei te dizer, cara. Uma vez eu vi uma lista assim no Google dos maiores exércitos. No Brasil não tá tão mal assim. Sei. Mas é que tem a Índia tem um exército meio foda. Acho que o Paquistão tem. Acho que a Indonésia. Mas eu não sei o quão equipado é. A gente também chamar o pessoal do BOP, né? Também pra ajudar. Verdade. Pra dar uns treinamentos diferenciados. Tem um amigo meu que fez treinamento do BOP. E aí, ele gostou? Não passou e... Falou que não saiu foi legal. Correndo. Não, nunca mais volta. Saiu da polícia. Era da polícia, foi treinando BOP, saiu da polícia. Foi um bagulho de maluco, assim. E não quer chegar perto e... Saiu da polícia, tá ligado? Tipo, ele não voltou pro carro que ele tava. Ele ficou meio... traumatizado, real, assim. Pô, então talvez seja essa galera pra treinar as nossas crianças. Acho que tem que ser o Rio de Janeiro, né, cara? Não, todo respeito ao Rio Grande do Sul. Sou macho, Grêmio, Inter. Pô. A gente sabe que isso aí a gente sabe que isso é bravata pra caralho. O bagulho é loucura mesmo, tá no Rio de Janeiro, né? Os paulistas a gente vai ter que sacrificar, velho. Eles são muito cabaços. Tá brincando, pô, paulista. Mas a gente não achou uma solução. A gente pensou bastante, mas a gente não achou a melhor solução. Mas eu sei como encontrar a solução. Vai ser nos comentários. O nosso ouvinte aí vai deixar e vai comentar como que você protegeria o Brasil de uma invasão de um outro povo. Show? Bem, Alexandre Níquel, o que acontece? Todas essas invasões fizeram com que a Polônia falasse: meu amigo... Rapaz, o negócio pegou fogo aqui, hein? Caramba, conseguiram ficar independentes, se separaram desses países, expulsaram todo mundo, criaram a Polônia enquanto nação, e a Polônia falou, beleza, agora as coisas mudaram, somos um país mesmo,
Passamos por poucas e boas, né, rapaziada? Mas agora as coisas melhoram. O marco inicial da Segunda Guerra Mundial são os nazistas invadindo a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa quando a região de Danzig, lá na Polônia, os nazistas invadem. A invasão nazista, tem até vídeos muito interessantes da invasão nazista à Polônia. Foi 1939. Muito violenta? Foi muito violenta. A invasão, ela já com a prática da Blitzkrieg, que é a tática da guerra relâmpago dos nazistas. E isso foi uma parada muito traumática. O governo polonês teve que correr para dentro de um avião, fugir para Londres. Os políticos, né, o governo. E conseguir de lá organizar uma resistência. O povo polonês resistiu de forma muito, como é que eu posso dizer, heróica até. Foi uma invasão muito inesperada, porque tu falou que eu falei dessas Blitzkrieg que são meio relâmpago, parar de ser no apavoro. Uhum. Mas ela veio do nada? Como é que... Tipo assim, quando o Hitler chega ao poder em 1933 na Alemanha, ele decide respeitar o Tratado de Versalhes, que é o tratado que vai limitar o exército, que vai impedir a Alemanha de fazer as coisas, porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e criou esse Tratado de Versalhes. O Hitler falou, isso é bobeira, não vou seguir essa merda. E ele foi lentamente desrespeitando o tratado. Só pode ter 100 mil exércitos, 100 mil soldados no exército. Pum, bota 1 milhão, bota 2 milhões, 3 milhões, foda-se. Só não pode ter submarino, constrói submarino pra caralho, foda-se. Não pode ter avião, constrói avião. Não pode se juntar com a Áustria, que é o conceito de Anschluss. Junta a Áustria, junta com a Áustria. Foi respeitando o Tratado de Versalhes. E o Hitler, desde o Mein Kampf, lá naquele livro dele que ele escreveu na prisão, quando ele foi preso na década de 20, ele falava do conceito de Lebensraum, que é um conceito de espaço vital, ou seja, o conceito de que os nazistas precisavam de espaço, de terra, para crescer. A nação, o crescimento nazista precisava ser físico mesmo, né? E, novamente, você tem ali Alemanha, pedacinho de Polônia, Alemanha. Tá muito... Tá atrapalhando... E tanto que os países do ocidentais, lá, né, a França, a Inglaterra, falaram o seguinte, olha só, Hitler, se tu invade a Polônia, fudeu, hein? Ele avisou. Se tu invade a Polônia, vai declarar guerra. E o Hitler tinha a seguinte estratégia, eu vou desrespeitando lentamente um por um, e quanto mais o tempo passa, mais forte eu fico. Tá ligado? E foi isso que ele fez. Aí assim que ele invade a Polônia, como não era tão, sabe, inimaginável, começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E aí, cara, os nazistas, tocaram terror, enfim, o negócio foi feio. E aí você pensa, caralho, que treta, né? O povo tentando resistir, né? A resistência... contra os nazistas vai ser uma resistência muito heróica, como eu falei. Os campos de concentração... Não, essa parada, eu acho que eu perguntei, eu não sei se eu tava ouvindo. Foi... Essa... Como é que deu tempo dos caras pegarem um avião e fugirem da Polônia? Começou a invasão na parte mais rural, tá chegando. Mas foi um lance que já tava no ar, assim, vai acontecer. Não foi, por exemplo, o Brasil invadir o Uruguai mês que vem, né? Não é tipo isso? Não. Definitivamente não. Era meio que tipo assim... depois que a Rússia invade a Crimeia, a Rússia poderia invadir a Ucrânia. Como aconteceu recentemente. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Tipo, era um lance meio tipo assim... Putz, esse cara aí... Já tinha discursos inflamando. Tipo, como agora seria a possibilidade... de os Estados Unidos entrar em guerra com a Rússia. Tipo isso. Tá no ar, mas não tá talvez tão... Coreia do Norte domina a Coreia do Sul hoje. Tipo isso. Tá. Bem, quando isso acontece, né, como eu tava comentando, você tem a Polônia vai ser, enfim, um pedaço de terra para os nazistas, tanto que os principais campos de concentração, grande maioria, como o próprio os campos de Auschwitz, são os mais famosos, né, os maiores, eles ficam na Polônia. Varsóvia, o gueto de Varsóvia, o levante do gueto de Varsóvia, aqueles movimentos todos que são muito emocionantes e tal, Varsóvia é a capital da Polônia. Então, tipo, a Polônia vai ser um puta cenário da Segunda Guerra Mundial quando se fala de nazismo. Até agora, Alexandre Níquel, estou falando de um povo
que foi invadido por tchecos, mongóis, suecos, russos, prussos, austríacos e nazistas agora. Porra é essa? E ficaram invadidos, né? Assim, um tempinho. Ficou até o final da guerra. A guerra toda. A guerra toda foi Polônia se fudendo. Só que aí você pensa assim, nossa, Vitor, esses aí passaram mal bocado, né? Ainda bem que acabou. 2 semanas depois da invasão nazista veio a invasão soviética. De um lado ocidental, os nazistas invadem. Do lado oriental, do leste, os soviéticos invadem a Polônia. Os soviéticos, eles usaram um argumento... São foda, né? Stalin, filha da puta também, né? Que é o seguinte, que é... Puta, não tem governo, né? Eu vou invadir, porque senão os nazistas vão tomar. Tá ligado? Aí você pensa, pô, se pá, né? Não é o pior argumento, eu acho. Só é pior porque depois foi encontrado um documento chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, provando que a Polônia tinha sido dividida entre soviéticos e nazistas. Então... É um pacto secreto provando que foi dividido. O pacto de não agressão entre os soviéticos e os nazistas, esse pacto Ribbentrop-Molotov... Que a gente já falou várias vezes aqui. Talvez. Acho que sim. Esse pacto, ele é um pacto de não agressão. Tipo assim, os nazistas falaram, ó... Tá, mas então rolou essa collab dos nazistas. Rolou, tá. Rolou. Eles falaram assim, ó, eu não vou te atacar, você não vai me atacar, hein? Ó, tá. E vamos aproveitar e dividir a Polônia, vamos. Tá ligado? Também tem uma cláusula importante da divisão da Polônia. Tipo, aonde vai dividir, qual Sim, parte? daqui até aqui não pode, daqui é nós, daqui até aqui é vocês. Tá. Saca? Acabou que 2 anos depois desse pacto, o Hitler achou que já tinha praticamente vencido o Ocidente. A França estava dominada, a Inglaterra estava lutando praticamente sozinha contra Hitler em 1941. E eles criaram aquela Operação Barbarossa, que a gente já falou algumas vezes, e eles decidem desrespeitar, os nazistas, decidem desrespeitar esse pacto de não agressão contra os soviéticos e invadem a União Soviética. E ele toma no cu. Hitler no começo até começa bem, vai invadindo, e ali mais ou menos em 42, 43, as coisas começam a piorar. E os soviéticos, à volta dessa invasão, tipo, ó, Operação Barbarossa, papo de 3 milhões de soldados movimentando, maior operação da história militar, foi indo pra União Soviética pra dominar. E foi ficando difícil. E tá mais lento. Aí para aqui, fica um tempão na batalha de Stalingrado, mas tentando. E aí de Stalingrado, as coisas aí, opa, oi, eita, tá voltando. Oi, parou, né? E a volta é o que mata Hitler. Tá ligado? Quando invade Berlim, quando os soviéticos invadem Berlim, é o que o Hitler vai de Kurt Cobain, pegar uma arma e se matar. Tá ligado? Bem, então nós temos, Alexandre Níquel, pra finalizarmos o nosso querido episódio. Agora eu tô entendendo isso daqui. Que filha da puta. Mas é importante lembrar, né, novamente, né, a política de verdade, que a gente chama de realpolitik, ela é... A gente chama de realpolitik? É, um conceito geopolítico. É preto no branco. Tipo assim, é cru. Os países não têm aliados, não têm interesse, não têm amizade, é interesse. Então, quando os soviéticos perceberam uma oportunidade de falar, peraí, os capitalistas e os nazistas vão se matar, do jeito que eles estavam permitindo que os nazistas nos matassem, foda-se eles. Então, fez esse pacto e o Hitler e o Ocidente começou a lutar. Só que o Hitler desrespeitou. Então, tipo assim, é porque muitas pessoas utilizam esse tratado como uma forma de, olha aí, Vitor, nazista e comunista é tudo igual. Não, não era tudo igual, pelo contrário, era antagônico. Tanto que o Hitler fez o acordo e desrespeitou o acordo porque não poderia conviver com a União Soviética. Que é até simples assim. O nazista acha que ele é superior e o comunista defende que ele é igual. Sabe? Os povos são iguais. A diferenciação soviética, comunista, é uma diferenciação de classe. E a diferenciação dos nazistas é de etnia mesmo, de povo. Sabe? De sangue, eu sou melhor. E, enfim, são completamente antagônicos. Então não tem nada a ver. Tanto porque o Acordo de Munique, que foi um acordo que os ocidentais, a França, a Inglaterra, fez com a Alemanha pra invadir um pedaço da Tchecoslováquia. E deixou. Tipo assim, normal, entendeu? Tipo, é política. É crua. Não é alinhamento. 3 pontos. Quê? Não, pra ganhar os 3 pontos. Isso, vai. Ali vale a pena. Sabe? É muito normal que políticos que... O Lula, quando fez
colocou o Alckmin como vice, ele até treinou uma frase do Paulo Freire, que explica isso. Às vezes, os discordantes precisam se unir para derrotar os antagônicos. O Barba é pica, pô. Que é tipo assim, às vezes eu não concordo tanto contigo, mas aquele cara não concorda em nada. Então vale a pena eu me unir contigo pra derrotar ele e depois a gente volta pra nossa briga. Show? Pra te ver como os nazistas e os comunistas queriam invadir a Polônia, né? Queriam. Pra conseguir achar em comum. É porque acontece, a Polônia já tinha sido pedaço da Rússia. É muito mais complexo do que isso, Sim. simplesmente. Tipo assim, então os russos, os soviéticos, enxergavam também muito mais como estou retomando o meu lugar. Entendeu? Essa parada da Ucrânia não é um pouco disso também? Definitivamente. Então não é simples. O meu ponto não é simples. Sempre quando alguém tenta deixar reducionista o debate, normalmente, simplificar, tipo assim, não, o cara tá invadindo, o cara tá errado. Tá ligado? Tipo, não é simples. Não tô falando que tá certo também. Longe disso, não tô falando que tá certo. Tô falando que não é simples. Só que a resposta não é simples. Não é que está certo ou que está errado, mas com certeza se o caminho para a resposta é simples, isso, justamente. não é o caminho correto. Como eu falei, a Polônia era parte da Rússia, então a União Soviética estava retomando um lugar deles. Na perspectiva soviética, no discurso soviético. Entendeu? E ao o pessoal retomar... da Polônia, será que odiava mais os Então, nazistas cara, ou os comunistas? então, eu vou te falar sobre isso daí. Odiava nazista, indubitavelmente, odiava muito. Só que os nazistas ficaram 6 anos, durante a Segunda Guerra, né, no poder ali, depois foram expulsos. E os poloneses, eles resistiram bravamente, sabe? Teve guerrilha, teve, enfim... A parada que é realmente... Tem até um episódio especial da KTO aqui que a gente conta a história do futebol contra o nazismo, que é quando o Dinamo de Kiev, um time de futebol polonês, ele ele joga contra um time nazista e vence. Assim, muito bom episódio pra quem gosta dessas coisas. Mas não importa, o meu ponto é, os nazistas foram vencidos. A Guerra Fria, os soviéticos ficaram lá inteiros, décadas. Então hoje, o espírito polonês hoje tem mais raiva dos soviéticos. Pelo menos, eu tô generalizando pra caralho. Muito polonês gosta da União Soviética e da Rússia. Sabe? Mas, generalizando mesmo, eles têm mais problemas com... Foi uma invasão mais longa. Assim, isso. E mais recente, né? De que a gente tá analisando agora, que é hoje. Show? Então, pra finalizarmos aqui nosso episódio, voltar pra listinha. De repente a pessoa não sabe, se perdeu. Tá, mas daí depois, quando saiu a União Soviética de lá, acabou as invasões. Em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia, que é uma região da Polônia. Então. Não, tô dizendo... a Crimeia era... da Polônia. Porra, então, velho. Tá ligado? Eu não sabia que a Crimeia era... Polônia. Eu nunca tinha pensado o que era a Crimeia, na verdade. Resumindo, cara, nós temos uma guerra invadida por tchecos, mongóis, suecos, russos, prussos, austríacos, nazistas, soviéticos e russos de novo. Todo mundo odeia a Polônia, Alexandre Níquel. Complicado demais. E a Crimeia tá dominada lá pela... Tá dominada. Tem uma resistência ou já... Acho que... Eu não sei te dizer como é que tá em pé de guerra hoje a Crimeia. Mas o movimento que houve na Ucrânia é o mesmo movimento que houve na Crimeia. Uma resposta... Esse é o discurso, tá? Uma resposta ao crescimento da OTAN é essas dominações que a Rússia tá fazendo. É o discurso, novamente. Porque a gente... Muito louco, né? Porque a gente nunca fez um episódio sobre isso. Sobre essa parada da Rússia. Rússia e Ucrânia. Eu acho que a gente sempre evitou fazer, porque primeiro, no início, tava muito... Recente. Muito recente, dá pra sacar. Aí eu acho que a gente foi migrando pra talvez seja um assunto muito complexo. Não dá pra fazer. Tem vários episódios do História Meia Hora sobre... tem um episódio do História Meia Hora sobre Rússia e Ucrânia, que é o episódio... Tá torcendo pra quem? Eu sou contra a guerra, né, cara? Eu sou um cara pacífico. Eu acho que tem que acabar a guerra a qualquer momento. E eu sou a favor da diplomacia, mas como resolver a diplomacia... Então eu sou contra a invasão. Tá. Mas sim, mas... Contra a Rússia. Contra a guerra que a Rússia tá invadindo. Então, mas aí, enfim, outras coisas... Não é simples, cara. Não é um time de futebol, tá ligado? E é isso. Mas sou contra a invasão. Sou contra a guerra, definitivamente. É muito foda, né? Porque
Parece duas crianças brigando pra pegar os dois. Os dois estão errados, né? Os dois são os filhos da puta, porque... A Ucrânia... Quer entrar na porra da OTAN também pra fuder. Né? Quer entrar... E outra coisa, né, cara? Não querendo entrar demais nesse assunto, né? A gente vai fazer outro episódio, se o pessoal pedir nos comentários. Isso, boa. Ganhou aí pra engajar isso aí, safadeza. Não, mas se tiver, se não pedir, não vou fazer mesmo, não. Já não tô muito afim. Tá bom. Ligado? Não, também não é um episódio que eu lute muito por isso. Tem que pedir. Assim que fala com criança. Pra quem tiver dúvida. E clica no sininho. Clica no sininho. Um dos eventos de formação da identidade nacional soviética, um dos eventos, enfim, épicos, é a luta contra o nazismo, né? Tanto que lá a Segunda Guerra Mundial tem outro nome. É a Grande Guerra Patriótica. Assim que eles chamam. Chamavam na União Soviética. E na Rússia ainda tem bastante, né? Tanto que a Segunda Guerra começou em 1941, lá. Não é na invasão na Polônia, essas porra, foda-se, aí tô nem aí. Que é 39. A Segunda Guerra lá era 41 que começou. Mas enfim, o ponto é, o discurso somos contra o nazismo, somos povos diferentes, etnias diferentes sim, mas somos unidos. Esse antagonismo ao nazismo foi uma bandeira soviética muito forte. E aí o que o Putin fala quando invade a Ucrânia? Estamos em desnazificação da Ucrânia. Tá ligado? Recorrendo àquele discurso de construção nacionalista soviética. Doideira pra caralho, né? E realmente tem muito nazista. Tem uns desgraçados Tem. A gente não nega. Não sei se é meia dúzia de fotos. Não. Tem. Definitivamente tem. Tanto porque a Ucrânia, quando foi invadida pela União Soviética, várias pessoas foram colaboracionistas. Assim como na França. Não é uma exclusividade ucraniana, não. A França também teve vários colaboracionistas. A parte sul da França, que é a França de Vichy, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma França nazista. Tá ligado? E eles... Mas aí, né, a historiografia finge que não aconteceu, não foi bem assim, foi manipulado. Aí passa pano, tá ligado? Mas de qualquer forma, eu não quero entrar nessa discussão, porque esse é um tema que vale a pena falar de Rússia e Ucrânia hoje em dia, chamar pra um episódio específico. A gente faz um episódio especial. Então é isso, Alexandre Níquel. Essa história, até eu errei. Essa história é do Everybody Hates Polônia. Tchau. Beijo.